Olá pessoal, dando continuidade aí, a nossa maratona dos vídeos do imposto de renda, vamos falar hoje na prática de rendimentos isentos e não tributáveis, ou seja, são os rendimentos que você recebe aí como CLT, autônomo, empresário que seja. Vamos falar sobre rendimentos de tributação exclusivos, que são os rendimentos que têm aplicação financeira, rendimentos que você muitas vezes fez uma operação lá, um CDB, alguma coisa no banco, tem um rendimento, precisa lançar como fazer isso, né? E aí vamos mostrar na prática como você vai fazer o preenchimento aí no seu imposto de renda. Então acompanha a gente, não se esquece, se inscreve no nosso canal para continuar acompanhando nossos vídeos. E se tiver alguma dúvida também, consulte o nosso vídeo anterior, que a gente falou das informações cadastrais, falamos aí de alimentandos, para você verificar como que funciona para você ter a sua declaração preenchida corretamente aí de forma completa. Então acompanhe o nosso vídeo agora aí e na prática como fazer. Olá pessoal, então vamos dar sequência aqui aos vídeos práticos, né? Então, no vídeo anterior a gente falou sobre identificação do contribuinte, dependentes e alimentantes. Então agora a gente vai iniciar a parte aqui de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Então basicamente o que é isso? É sempre que eu trabalho para uma empresa, seja como empregado, CLT, seja como autônomo, que eu recebo um rendimento de uma empresa. Qualquer tipo de rendimento que eu receba de uma pessoa jurídica que esteja pagando para uma pessoa física, ele vai estar lançando aqui então nesse campo. Então recebi um aluguel de uma pessoa jurídica, ele vai me mandar lá o famoso informe de rendimento que eu vou fazer o lançamento por aqui. Então primeiro, o que a gente tem aqui no rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular? Eu tenho dois campos, dois menuzinhos na verdade, né? Titular e dependentes. Então titular seria os rendimentos do responsável da declaração, né? E quando a gente falou até lá no início, né? Quando eu cadastro um dependente, tudo que eu cadastro eu tenho que lançar de rendimentos. Se meu dependente já tiver um rendimento, eu também tenho que lançar. Então aqui em titular, eu vou informar o total de rendimentos conforme o comprovante de rendimentos que eu recebi, tá? Por quê? Esse comprovante de rendimentos que eu recebi, basicamente, ele foi informado pela empresa. Geralmente a empresa tem uma declaração anual que ela faz, que é a DIRF, que já informou isso para a Receita Federal também. E muitas vezes quando eu faço a declaração pré-preenchida, que eu importo lá com a minha senha do GovBR, né, ouro prata, ele traz essas informações também, se a empresa já declarou para a Receita. Então basicamente eu tenho um informe de rendimento em mãos, eu vou informar o CNPJ da fonte pagadora, eu vou informar o nome da empresa e vou informar os rendimentos recebidos da pessoa jurídica. Então imagino que eu seja um CLT aqui e o ano passado aqui eu recebi aqui R$155 mil. Então a maneira que eu for preenchendo, o que ele faz? Ele automaticamente vai me gerando aqui as informações no meu lado esquerdo, aqui, opções de tributações, por deduções legais ou por desconto simplificado. Ele vai dizendo se eu tenho imposto a pagar, se eu tenho a restituir, qual que é a alíquota efetiva. Então conforme a gente for prosseguindo com esses exemplos, né, ele vai demonstrando aqui na prática o que eu tenho de imposto, e eu posso fazer essa opção, qual que seria a melhor opção aqui para mim tributária. Então aqui eu vou olhando o informe que eu tenho em mãos, eu vou preencher a contribuição previdenciária oficial. Se eu for um CLT, nada mais é que o INSS que retém mensalmente aqui, e agora efetivamente ele declara aqui, eu posso declarar, tá? Esses valores são todos fictícios, estou colocando aqui de cabeça, né, pensando em algumas simulações. E vou colocar algumas informações. Então eu vou colocar o imposto de renda retido na fonte aqui. Eu vou colocar aqui então que a gente teve R$25 mil retido na fonte. Verifique, quando eu coloquei imposto de renda retido na fonte, observe que ele muda totalmente a questão aqui de opção para tributação. Olha, ainda tem imposto a pagar. Nas deduções legais 3 mil, por desconto simplificado 2.460. Mas se eu apagar esse campo, observe que ele muda. Por quê? É o que a gente fala, você só tem restituição se você tiver imposto de renda retido na fonte, senão não tem nem como gerar, mas aqui eu estou colocando 25 mil. E aí eu vou seguindo o meu informe. No meu informe de rendimento eu tenho lá o 13º salário. O 13º salário, ele é um rendimento de tributação exclusiva. Então, muitas vezes a gente acha estranho quando vê o informe que você fala, pô, mas esse não é efetivamente o meu valor 13º, porque ele informa ali o valor líquido já com as deduções. Então,
Eu vou dar um exemplo aqui de um 13º, vamos colocar aqui que ele recebeu 9.000, né, de rendimento líquido. E quanto que foi o imposto de renda aqui? Olha, que ele teve 2.000 retido, 1.500 retido. Observe que o imposto de renda sobre o 13º salário, ele não tem nenhum impacto aqui no valor mensal. Vou até apagar ele, ó. Porque ele é um rendimento de tributação exclusiva. Rendimento de tributação exclusiva, efetivamente ele vai direto para a Receita, não tem restituição, não compensa nenhum imposto a pagar. E observe que CNPJ eu estou deixando em branco, tá? Porque é somente um teste, mas se a gente tentar transmitir ou verificar pendências, ele vai dar erro também. Então vou dar um OK aqui, ele aceita que eu preencha. Mesma situação, se meu dependente tiver um rendimento, eu vou vir em dependentes, vou dar um novo, e aí ele vai perguntar qual que é o dependente que tem rendimento, eu vou ter que informar qual que é o dependente, e efetivamente preencher com as informações dessa fonte pagadora para o dependente também. Então vou deixar aqui somente o titular. Outra fonte de rendimento que a gente tem é o rendimentos tributáveis recebidos da pessoa física ou barra exterior, né? Então o que ele traz aqui? Mesma coisa, ele traz o titular dependente, ou seja, eu posso preencher das duas maneiras. O rendimento do trabalho não assalariado, que é o rendimento que você não tem vínculo, né, empregatício, então ele chama de não assalariado. E aí eu tenho duas maneiras. Tem aqueles, quando eu falo não assalariado, é bem comum. Quem que é bem comum aqui? O profissional liberal. O que é profissional liberal? Nada mais é que, vamos pensar o seguinte, aquele médico que atua como pessoa física, um psicólogo que atua como pessoa física, um dentista que atua como pessoa física. Então o que ele faz? Ele faz efetivamente, e é obrigatório a fazer, ele tem que preencher o que a Receita chama de carnê-leão, que nada mais é que informar mensalmente para a Receita, um sistema online da Receita, quais foram os rendimentos, quem foi o titular do pagamento, o beneficiário do serviço e o total de rendimentos recebidos. Então a Receita, depois que você faz todos os lançamentos, ela permite que você importe os dados do carnê-leão. Então eu posso vir aqui importar dados do carnê-leão e trago essa informação lá da base da Receita. Então como que eu tenho como fazer? Eu tenho como importar esses dados aqui através da minha senha do GovBR. Eu também tenho como importar esses dados, tá? Senão eu vou fazer uma importação manual. Então, esse é o rendimento de trabalho não assalariado. E eu tenho o que a gente chama outras informações. Quais seriam essas outras informações? Eu posso ter rendimentos de aluguéis. Então, eu tenho lá um imóvel alugado, recebi rendimento de aluguéis. Aqui eu tenho despesas, vamos dizer que eu tenho despesas com esse imóvel, eu pago uma taxa de administração para uma imobiliária. Eu vou lançar os rendimentos de aluguéis aqui, os rendimentos líquidos. Então, se eu lançar um rendimento de aluguel aqui, você vai observar que ele vai mudar ali nosso imposto a pagar, ó. Vou lançar que eu tive R$500 de aluguel todos os meses aqui, ó. R$500 líquido, ok, pô. Então, estou lançando aqui que eu tive R$500 todos os meses. Então, automaticamente no ano eu estou dizendo que eu tive 6.000. E observe que ele está mudando aqui, meu imposto a pagar está subindo também. Outros rendimentos. Rendimentos que eu tive no exterior, que eu estou trazendo aqui oficialmente. Previdência oficial, se eu tivesse um recolhimento de previdência oficial. Poderia estar aqui quantidade dependente, se eu estivesse fazendo uma dedução, pensão alimentícia, né? Quando eu trago isso. E eu tenho o livro caixa aqui também. O livro caixa ele vai trazer informações aqui automaticamente desse carnê-leão que eu fizer, ele já traz para cá, tá? Então eu não... Aqui basicamente... eu tenho a informação de preencher manual, mas ele vai trazer do livro caixa. E aqui bem importante, ó, carnê-leão, ele traz um campinho bem específico, ó, DARF pago, código 0190. Por quê? Se eu tenho um carnê-leão lá, sou médico, um dentista, e preenchi o carnê-leão online, quando eu importar o carnê-leão, se eu paguei algum imposto de renda já pelo carnê-leão, que é o código 0190, né, de recolhimento, ele não traz o valor pago, eu tenho que informar efetivamente o valor pago aqui, porque qualquer valor que eu declare aqui, de carnê-leão, DARF pago, ele vai impactar automaticamente aqui no meu imposto a pagar ou a restituir, tá? Então ele tem alguns campos específicos aqui. E o dependente, se o dependente tem algum rendimento também, eu posso informar o dependente e vou informar os rendimentos dele, tá? O outro campo que a gente tem é o rendimentos isentos e não tributáveis. Então eu tenho rendimentos e os totais aqui consolidados desses rendimentos. Então basicamente o que é muito comum aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Então para o empresário eu vou ter aqui muitas vezes lucros de dividendos recebidos, vou colocar se é do titular, CNPJ da fonte pagadora, então quem fez esse pagamento e o valor. Eu posso ter aqui, vou dar um exemplo aqui,
transferências patrimoniais, doações e heranças. Então eu posso ter recebido aqui, vamos dizer que eu sou herdeiro e recebi um rendimento aqui de um inventário. Então todo o valor que eu recebi de bens, eu venho aqui em rendimentos isentos nesse ano, vou lançar como titular o CNPJ, na verdade vai ser o CPF aqui do espólio, né? O nome do espólio e o valor que eu recebi, porque basicamente assim, vamos dar um exemplo, se eu recebi lá, vamos dizer que eu recebi uma percentual de casa, de imóveis, terrenos, esse valor total que eu recebi é um rendimento isento e depois eu vou lançar lá nos bens e direitos efetivamente esse patrimônio que eu recebi, mas ele tem que entrar aqui em rendimentos isentos que dá origem a esse bem também. Aqui também eu tenho a opção de rendimentos isentos, pensão alimentícia. O que seria essa pensão alimentícia? É quando eu recebo pensão alimentícia. Então é bem comum, vamos dizer que eu tenho um dependente, que eu recebo a pensão alimentícia desse dependente. Hoje a pensão alimentícia para quem recebe ela é isenta. Então eu vou lançar aqui o dependente e ele vai ser indicado aqui, vou ter que indicar quem é esse dependente efetivamente, preencher com os dados dele e informo que eu recebi aqui essa pensão alimentícia. O titular, eu vou informar aqui o CPF do alimentante, né, quem pagou a pensão alimentícia e o nome do alimentante que pagou e o valor que eu recebi. Então, pensão alimentícia eu posso declarar aqui também quando eu tenho recebimento dessa pensão. Eu tenho um campo aqui também que é a restituição de imposto de renda de anos calendários anteriores. Então eu venho aqui e informo quanto que eu recebi referente à declaração do último ano, se eu tive uma restituição também, porque esse é um rendimento isento que eu tive de volta, né? Então é que ele te dá alguns modelos. Eu tenho aqui um bem comum aqui, rendimentos caderneta de poupança, letras hipotecárias, LCI, né, que o pessoal LCA e LSI, que o pessoal investe bastante, que é rendimento isento, né, uma aplicação financeira também eu posso lançar aqui, o titular de rendimento, quem que é o beneficiário, fonte pagadora também. Então, e é bem comum eu ter o famoso outros. O outros é muito comum quando a empresa lança lá, traz no seu informe de rendimento, né, outros, e ela especifica o que é outros. Eu informo quem que é o titular, quem que é a fonte pagadora, a descrição e o valor também. Então eu tenho alguns motivos aqui de tipos de rendimento. O outro rendimentos que eu tenho também, que vai dar origem aqui, é o rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva. Mesma coisa, eu clicando aqui, ele vem para essa parte de rendimentos, vai ter o totais também. E você pode observar, né? Sempre que a gente fala de rendimentos, ele aparece sempre lá se eu tenho rendimentos de titular ou dependentes. Então, basicamente, no rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva, você vê que ele é bem mais limitado. Ele tem rendimentos de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio, participação no lucros ou resultados, ou outros, tá? Então, muito comum aqui rendimentos de aplicação financeira, o titular desses rendimentos, CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e o valor. O que hoje está sendo bem comum, tá? Declaração pré-preenchida, quando a gente traz, ele já traz também algumas informações aí, rendimentos de aplicação financeira. Participação nos lucros e resultados, bem comum aí para as empresas que pagam participação nos lucros e resultados. Ela traz lá no comprovante, no informe de rendimentos da empresa, você vem aqui e vai lançar esse valor recebido, informa o CNPJ da fonte pagadora. Se ele já tiver na sua base de dados, eu não comentei, ele já traz o nome da fonte pagadora, se ele já achar aqui no sistema, né? E informa o valor. E o outros, que é bem comum, que quando eu não tenho nada específico, eu tenho lá um rendimento lançado como tributação exclusiva, eu lanço em outro, vou informar aqui se é titular ou dependente, vou informar o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora, a descrição do que seria esse outros e o valor. Então, basicamente, rendimentos a gente vai ter ou rendimentos tributáveis recebidos de uma pessoa jurídica, quando é a pessoa jurídica pagando para você, ou eu vou ter rendimentos tributáveis recebidos como pessoa física, trabalho assalariado ou não, ou rendimentos isentos e não tributáveis, que é rendimentos aqui, os mais diversos rendimentos, né? E eu tenho os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, que na grande maioria das vezes ou é aplicação financeira ou é participação nos lucros, né? E eventualmente a gente tem outros tipos de rendimentos de tributação exclusiva, aí a gente usa a função ali outros, né? Então, pessoal, sobre o rendimentos, uma passagem bem rápida aqui, né? Seria esse ponto hoje. Então, aí no próximo vídeo a gente vai tratar sobre as demais fichas da declaração aqui do imposto de renda. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal para acompanhar nossos vídeos. E tendo dúvidas, você pode consultar os vídeos anteriores que a gente está falando aí de
quais situações que você é obrigado a preencher a declaração, como preenche uma identificação de contribuintes, dependentes, alimentantes, que a gente está vindo numa sequência aqui de vídeos. Então, obrigado e até o nosso próximo vídeo aí.